Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou trazer para vocês a história do Alex Petty. E essa história faz parte de uma série que eu tô começando aqui no canal, que é De Volta para Casa. Eu já tenho aqui mais 2 ou 3 outros vídeos, né, relatando pessoas que voltaram para casa depois de um tempo fora, né, tanto por sequestro, ou seja lá o que for. E, enfim, eu vou deixar aqui para vocês umas fotos para vocês verem quais são esses casos, para vocês irem também assistir esses vídeos. E, enfim, eu quero trazer aqui essas histórias, né, porque apesar de tanta tragédia que eu trago aqui no canal, a gente também vê muita luz, né, principalmente quando as pessoas têm a chance de retornar de volta para casa e assim vai. Então, essa é uma dessas histórias e eu espero que vocês fiquem até o final e que vocês curtam. Mas antes da gente já começar a história, eu já vou pedir para vocês deixarem aqui o like de vocês, já se inscreverem no canal, ativarem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Deixem aqui nos comentários também o que vocês gostam de ver, o que vocês gostariam de ver e o que vocês acharam dessa história. Enfim, bora pra história? Bom, essa história aconteceu no ano de 2017, para ser mais exata, aconteceu mais ou menos em setembro de 2017. A mãe do Alex, a Melanie, ela tinha perdido a guarda do Alex para a mãe dela. A mãe dela se chama Susan e a mãe dela cuidou, né, do Alex, assim, da vida dele quase toda praticamente, porque ela perdeu a guarda do filho bem cedo. Porque ela era antipolítica, ela era, assim, meio que até um certo ponto anarquista. Ela sempre estava entrando em apuros com a polícia, ela estava sempre desafiando a polícia, ela era muito daquele tipo de pessoa, né, que acreditava muito em teorias de conspiração, que os governos estavam correndo atrás dele para acabar com a vida deles, e assim vai, e com isso ela acabou perdendo a guarda do filho quando ela entrou em problemas sérios com a justiça. Além disso, não se sabe muito mais, né, do que era o relacionamento deles e porque de fato ela acabou perdendo a guarda, mas o que se especula, né, pelo menos todos os jornais que eu li, enfim, todas as histórias que eu vi, e até um comentário aqui e ali da família mesmo, né, do Alex e da avó dele, é de que ela realmente perdeu a guarda porque o foco maior dela era focar, né, em a teoria de conspiração do que focar no próprio filho. E junto com ela estava o pai dela também, sempre ao lado dela, o David Batty. Ele também pensava da mesma forma, ele agia de forma bem parecida também. Assim, o Alex comenta, né, hoje em dia, que o avô dele não era tão cucu da cabeça que nem a mãe, porém, os dois pensavam da mesma forma, os dois, né, na vida de teoria de conspiração e que o governo estava atrás deles e assim vai. Então, com isso, né, o avô e a mãe eram sempre muito ligados e o Alex, ele cresceu com a avó, né, tendo uma vida mais estável, a avó é casada com outro homem já há muito tempo. Enfim, então ele estava crescendo ali, né, numa vida mais saudável com a avó. Até que em setembro de 2017, a Melanie, ela pediu muito para Susan deixar eles viajarem para a Espanha, né? O David, que era o avô, a Melanie, que é a mãe, e o Alex, né, que é a criança, ele tinha 11 anos nessa época. Ela pediu muito, muito, muito para a mãe dela deixar ela viajar com o filho dela. E assim, ela relutou muito, né? Ela realmente não estava se sentindo tão segura de deixar o neto ir com a filha, mas ela pensou, né? Que mal que pode fazer ele passar uns 5, 7 dias na praia com a mãe. Afinal de contas, ele iria dia 30 de setembro e voltaria dia 8 de outubro. Então aí dão por volta de, na verdade, uns 10 dias quase. E, enfim, ela acabou permitindo, né, com que essa viagem acontecesse. Ela falava com o Alex todos os dias. E assim, o Alex estava tendo o tempo da vida dele, ele estava se divertindo muito, ele estava sempre indo em restaurantes, ele estava tomando bastante sorvete, assim, estava tendo aquelas férias de criança, né, o sonho de criança, a praia maravilhosa, eles estavam perto de Marbella, na Espanha, que é entre Málaga e Marbella. E, enfim, eles estavam ali numa cidadezinha de interior da Espanha e estavam aproveitando muito a praia, o sol, o sorvete, restaurantes, enfim, ele estava tendo, como ele diz, né, o tempo da vida dele. Até um dia, alguns dias antes dele voltar, né, para casa da avó,
Ele estava no telefone com a avó, eles estavam se divertindo, né? Ele estava contando tudo que tá acontecendo ali naquela viagem pra avó. E aí ela falou assim, nossa, eu tô muito ansiosa para te ver sábado, eu vou te ver sábado, né? E assim, um comentário que ela nem pensou muito sobre, ela só falou realmente que estava muito ansiosa para ver ele novamente no sábado. E aí foi quando ela escutou a filha dela falando, desliga o telefone que você nunca mais vai vê-la. E aí foi quando ela teve certeza que a filha dela nunca mais traria o neto de volta para casa. Quando isso aconteceu, ela já acionou as autoridades, né? E assim, eles não poderiam fazer muito porque ele estava voltando daqui a alguns dias, eles tinham que ter certeza que realmente ele não voltaria, então eles tinham que esperar isso acontecer. E a partir disso, quando ele realmente não voltou no dia 8 de outubro de 2017, começou uma busca internacional atrás dele, né? A polícia internacional, enfim, todos atrás dele. Porém, o avô e a mãe, eles estavam vivendo praticamente uma vida nômade, né? Eles estavam vivendo de tendas, de caravana, e eles estavam viajando, né, pela Europa toda praticamente. Eles ficaram mais focados entre Espanha e França, mas eles viajaram bastante pela Europa. Eles fizeram com que o Alex crescesse o cabelo, então ele teve um cabelo comprido por muito tempo, ele pintou o cabelo, teve que pintar, né, para pelo menos a polícia não encontrá-lo. Ele tinha sempre que usar chapéu, boné, seja lá o que for. Ele só não podia usar óculos quando estivesse muito frio, né? Porque daí chamaria muita atenção uma criança andar de óculos quando tá muito frio, e assim vai, né? Então assim, a mãe e o avô, eles conseguiram se esconder bem. Eles sempre falaram, né, pro Alex, se você vê a polícia, não faça nada que chame atenção, mas sempre olhe para eles como se você não estivesse escondendo nada, mas nunca chame atenção. E, enfim, é assim que ele vivia até por volta dos 13 anos de idade. Ele disse, né, numa entrevista futura, que aconteceu por volta de um mês e meio atrás, de que a vida dele começou a ficar muito solitária. Que durante todos esses 6 anos, né, que ele ficou desaparecido, ele encontrou apenas uma vez uma pessoa da mesma idade que ele. E mesmo assim, ele não podia se tornar amigo dessa pessoa, porque a mãe e o avô não permitiam, né? Então ele se sentia muito solitário, ele recorria muito a livros, principalmente, né? Eu sou super fã do Harry Potter, e ele comentou também que o que mais salvou ele foi ler todas as séries do Harry Potter, assim, várias e várias vezes. E ele lia muitos e muitos e muitos livros. Foi a única forma de educação também, né, que ele manteve a educação dele, manter a leitura, pegar livro. Ele tinha que ser mais autodidata do que ir para a escola, né, porque ele não era permitido ir para a escola, nem coisa alguma. Ele disse que gostou bastante, né, do primeiro ano, disse que não tinha ir para a escola, estava sempre nas praias da Espanha, estava sempre se divertindo, mas que aos poucos, né, tudo foi piorando muito. A vida dele foi decaindo muito, né, porque o dinheiro da mãe e do avô foram acabando, e o avô já era mais velho, então ele que teve que começar a trabalhar aos 14 anos de idade para sustentar todo mundo, ele que limpava a casa, ele que cozinhava, ele tinha que sair para poder trazer dinheiro para casa, que a mãe dele ficava com todo o dinheiro. Então praticamente ali, né, ele estava vivendo uma vida meio escrava, cuidando do avô, da mãe, trabalhando. Ele trabalhava em construção, ele fazia, né, construções muito pesadas, ele fazia demolição, e assim vai. Tudo aos 14 anos até os 16, que foi quando ele fugiu. Ele até recordou, né, numa das entrevistas que eu vi que ele deu recentemente, de que ele se sentia muito solitário a partir dos 12, 13 anos de idade. E ele até chegou a comentar com a mãe dele que ele sentia falta de ter crianças em volta, né, no círculo dele. Ele sentia muita falta de ter contato com outras pessoas. E ele estava sentindo falta de casa, ele queria ver a avó dele. E o único comentário que ele fez foi que ele aprendeu a nunca mais reclamar. Então, assim, não se sabe exatamente o que ela fez com ele, mas, enfim, alguma correção ele deve ter levado por ter falado que ele sentia falta, né, da família dele, da casa dele, de onde ele cresceu, dos amigos, que ele sentia falta, né, de ir para a escola. E assim vai. E pouco tempo depois disso foi quando ele foi forçado a começar de fato a trabalhar. Dos 14 aos 16 anos, ele sempre planejava ir embora de casa.
né? Ele já estava ali vivendo uma vida muito exaustiva, ele trabalhava várias horas ao dia e à noite tinha que chegar, limpar, cozinhar, servir a casa, né? E deixar comida para o almoço, né? Para a mãe e para o avô, que eles ficavam em casa o dia inteiro, então ele tinha que sair para fazer o ganha-pão, né? Da família. E ele já pensava muito em fugir, né? Mas assim, ele não fugia antes porque ele realmente não queria que o avô dele sofresse. Porque o avô dele já estava mais velho, já estava mais decadente. E assim, ele, por mais que ele tenha sido sequestrado, por mais que a vida dele tenha se virado, né, de cabeça para baixo, ele realmente ama muito o avô e a mãe dele. Inclusive, ele fala que a mãe dele é uma ótima pessoa, uma pessoa divertida de estar perto, mas como mãe ela nunca foi boa. Então ele sabia que ele precisava procurar, né, aquele aconchego da avó dele, ele precisava investir no futuro dele, porque se ele focasse ali só em sustentar e cuidar da mãe, por medo de que eles fossem presos, né, pelo sequestro e tudo mais, ele não teria futuro algum. Então foi quando ele de fato tomou a decisão, aos 16 anos de idade, a fugir de casa. E o plano, né, que ele traçou foi um plano que pudesse e desse chance a mãe e o avô escaparem. Então ele disse que um dia ele chegou do trabalho, ele foi direto para casa, ele fez a janta, ele limpou a cozinha, ele deixou a casa arrumada e por volta das 7 da noite ele já tinha jantado, então ele deixou, né, a cozinha pronta, preparada ali. Por volta das 9h30 até umas 10h30 da noite ele escreveu uma carta para a mãe dele. E aí ele preparou uma mochila com tudo que ele precisava, né, para poder sair dali. E aí ele acabou esperando até meia-noite, quando a mãe e o avô estivessem dormindo, para poder ir embora. E ele deixou essa carta na mesa, né, da cozinha, para que a mãe dele visse. Lá ele escreveu alguma coisa entre as linhas de que ficaria tudo bem com ele. Ele pedia que o avô e a mãe não ficassem bravos com ele, que eles sabiam que ele poderia se cuidar bem sozinho, que ele teria uma vida boa se ele estivesse sozinho, porque, né, ele já trabalhava há tanto tempo, já sustentava a casa, todos sabiam que ele era capaz. Ele falava que ele não segurava rancor algum, né, da mãe e do avô, e que ele amava muito os dois e que desejava a eles uma boa vida, né? Então, assim, é uma criança que no final das contas, né, por tudo que ele viveu, não é mais, né, nenhuma criança. Que nem a avó dele falou, ele saiu daqui um pinguinho de gente e voltou com mais de 1,83 m de altura. E assim, aos 16 anos, 1,83 m, né, só vai espichar daqui pra frente, né? Então ele acabou se tornando um homem maduro, um homem com muita compaixão e amor pela família, apesar de tudo que fizeram com ele, né? Então, sem rancor algum, ele não segura, ele só acha que cabia a ele tomar as decisões da vida dele a partir de agora, né? Aos 16 anos, ele ainda está com 16 anos, e que o futuro dele pertence a ele e apenas a ele, né? Então foi por isso que ele tomou essa decisão de ir embora e ele queria ver a avó dele também. Então o plano que ele traçou para ir embora de casa a partir do momento, né, que ele saiu daquela casa à meia-noite, ele disse, né, ele até perguntou numa entrevista se ele podia usar as mãos dele para explicar, então eu vou falar de uma forma similar ao jeito que ele explicou, né, para o repórter, né, para a pessoa que estava entrevistando ele. Então, o exemplo que ele usou é que a casa dele estava aqui, a grande cidade estava a mais ou menos 8 quilômetros à distância, então o plano que ele traçou foi de que ele sairia daqui, iria para uma cidadezinha bem pequena ao outro lado e de lá ele faria o próprio caminho, para que quando a polícia traçasse os passos dele, né, eles não vinham à casa onde a mãe e o avô estavam. Eles estavam no sul da França, e ele foi para uma cidade chamada Toulouse, lá no sul da França. E no meio desse caminho, né, ele acabou falando nessa entrevista que essa caminhada da cidadezinha onde ele estava, né, da casa onde ele estava até a grande cidade, seria por volta de 8 horas. Porém, ele decidiu fazer essa caminhada que era mais longa para demorar por volta de 2 a 3 dias para a polícia realmente, de fato, de forma alguma, encontrar a mãe e o avô dele.
O Alex, ele diz, né, que ele não imaginava que aquela caminhada seria tão emocionalmente exaustiva como foi. Ele já estava chegando quase a um ponto de desistir. Ele estava viajando, né, no inverno na França, andando, já fazia quase praticamente 3 dias que ele estava nessa caminhada, e era 3 horas da manhã quando o entregador, né, do Amazon, que também é um quiroprata, não sei se é assim que fala, desculpa, mas o nome dele é Fabian Asserini, e ele viu esse menino, né, andando no meio do nada às 3 horas da manhã, uma chuva forte, então ele parou para dar carona para ele. Foi quando o Alex entrou no carro, e aí eles estavam, né, trocando um oi, tudo bem, para onde você tá indo? Foi quando o Alex falou, eu fui sequestrado e eu tô à procura da polícia e eu tô indo pra cidade grande para poder, né, me entregar pra polícia que, enfim, eu fugi da minha mãe e do meu avô que me sequestraram quando eu tinha 11 anos de idade. E assim, o Fabian, ele fala que a hora que ele falou isso, ele tava dirigindo, ele arregalou os olhos, ele falou, o quê? E, enfim, e foi um choque muito grande, né, para o Fabian também, e o Fabian acabou ficando ali do lado dele até o momento dele voltar para a Inglaterra, e assim, eles dizem, né, ser amigos agora, né, enfim, isso tudo aconteceu em dezembro. Então, numa entrevista mês passado, o Alex, ele acabou falando, né, que eles ainda estão em contato um com o outro. Assim que o Fabian ficou sabendo, né, que ele foi sequestrado, ele ofereceu o celular dele para mandar mensagem para a avó pelo Messenger do Facebook. E a mensagem que o Alex mandou para a avó foi: eu fui encontrado, eu estou indo para casa, eu estou indo para você. E ela não tinha visto isso, essa mensagem, em momento algum, porque quando ela estava em casa, ela tinha caído e ela estava esperando o marido dela voltar para casa, porque ele foi andar o cachorro ou alguma coisa assim. E aí, quando ela, né, o celular dela estava longe, ela escutou o telefone tocando, e aí ela teve que se forçar a levantar, ou o marido dela levantou ela, não tá muito certo, né, o que realmente aconteceu, mas o marido dela levantou ela provavelmente, e aí ela atendeu o telefone no último minuto, que foi quando a polícia da França falou: você é tal pessoa? Ela, sim, sou. Você é a avó do Alex? Ela falou, sim, eu sou. Aí a polícia falou, nós o encontramos e ele está com vida. E foi quando o mundo dela, né, desabou novamente. Ela estava tão feliz, ela estava assim no mundo das luzes. Foi quando ela pegou o celular, né, para resolver questões burocráticas, e ela viu a mensagem do neto dela, né, através de uma outra pessoa, que era o Fabian. Então, a partir desse momento, ela não podia viajar por problemas de saúde, né, enfim. Ela tinha acabado de cair no chão também, mas por problemas de saúde ela não podia viajar. Então o marido dela acabou indo para a França para buscar o Alex, e desde então eles estão de volta em casa na Inglaterra, em Manchester, e enfim, eles não poderiam estar mais felizes, né? E quando os entrevistadores, né, perguntam pro Alex o que ele acha, né, se ele ainda vai ver a família, se ele ainda vai ver a mãe, se ele ainda vai ver o avô, ele diz que com certeza ele nunca mais os verá, porque eles são ótimos em fugir, em se esconder, e realmente a partir do momento que ele fugiu, ele já tinha certeza que nunca mais veria a mãe e o avô, né, nessa vida. Então, essa é a história do Alex Batey. Ele tá de volta em casa, ele tá com 16 anos agora, ele tem grandes sonhos futuros, ele quer muito voltar para a escola, ele não quer mais voltar para a construção, ele quer focar ou em se formar em TI ou em virar um cientista. Provavelmente TI, que é o que mais atrai a ele, né? Enfim, ele tá de volta com os amigos. Ele diz que agora, né, quando ele se vê na cidade que ele cresceu, ele diz que todos os cantos têm muitas memórias para ele, e que quando ele passava numa rua, o que marcou muito a atenção dele foi quando ele passava por uma rua, ele via os muros daquela rua, ele falava, nossa, que muros gigantes, e agora os muros estão tipo na barriga dele, e ele fala, gente, eu era muito pequeno, eu fui sequestrado
tão novinho, tanto da minha vida aconteceu, eu perdi totalmente minha adolescência, mas eu não vou perder minha juventude. É com essa energia que ele quer levar o resto da vida dele, sem ódio, sem rancor, puro amor. Ele não se vê como uma pessoa especial por tudo que ele passou. Ele só diz que essa é a história de vida dele e é a história que ele tem para contar, e com isso ele só vai levar coisas boas para o futuro. O que realmente é uma coisa muito linda de se escutar quando você escuta as entrevistas dele. A avó dele também, com muito orgulho, muito feliz. Ela tinha muito medo de acabar falecendo, né, antes de saber mais sobre o Alex ou de vê-lo novamente. E ela tá muito feliz que agora no final da vida dela, né, ela acabou encontrando o neto dela novamente e está dando um boost para ela viver mais. Então, essa é a história do Alex. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu adoraria saber né, o pensamento de vocês, o que vocês acharam dessa história, o que vocês querem ver da próxima vez. Eu já tenho aqui, ó, para essa série, eu já tenho alguns vídeos que serão bem incríveis, pelo menos, né, os próximos 3, 4 vídeos da série voltando para casa. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. E eu conto com vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.